Neste vídeo vamos falar sobre parentalidade e sobre, hoje em dia, os pais e as mães começarem a achar que são maus pais e más mães, não é? É um sentimento que começa a ser generalizado e que limita e condiciona muito os pais. Por isso, hoje vamos desconstruir esta problemática e vermos aqui onde é que podemos melhorar, onde é que estamos a falhar e onde é que estamos a inventar, porque na prática, hoje em dia, a maior parte dos pais parece que anda na testagem a ver o que é que consegue fazer. O problema é que os filhos, tal como nós, quando éramos mais dependentes dos nossos pais, precisam de previsibilidade, de coerência, não é? E a testagem não dá esta coerência. Por isso, hoje fazer uma coisa, amanhã fazer outra. Hoje testar uma coisa, se isto não dá, experimentamos outra coisa. Não dá a coerência necessária para que a criança reconheça a autoridade, não é? É sobre isso que vamos falar hoje, em termos de parentalidade. Ora, a parentalidade hoje em dia parece que é só o desejo dos pais de não falharem, não é? O conceito de parentalidade é nós acompanharmos o desenvolvimento dos nossos filhos, apoiando-os e ajudando-os nas dificuldades. O problema é que hoje em dia a nova realidade dá-nos menos tempo para nós estarmos com os nossos filhos e dá mais influências externas a nós. Hoje em dia, eu atrevo-me a dizer que só 20% da educação dos nossos filhos é dada por nós. 80% é dado pela a socialização e pelas influências externas. Novas tecnologias, via redes sociais ou revistas, jornais ou televisões, nas séries e nos jogos. Isto influencia muito os nossos filhos. Por isso é que eles estão sempre nos comparativos. Eles não aprendem a comparação em casa, aprendem a comparação na socialização, lá fora, não é? Ora, hoje em dia nós temos que ter atenção a estes fatores. Por isso, se só 20% da educação é nossa, temos que fazer com que esses 20% contenham as estruturas, os pilares, que na prática é o que nós queremos que os nossos filhos sejam, não é? Porque 80% da educação deles está, muitas vezes, a contrariar-nos, não é? Isto é onde nós, muitas vezes, pensamos que estamos a falhar. Não? Ora, vamos lá. Por isso, vamos falar da socialização. Por isso, a influência dos outros, não é? Hoje em dia, já nas creches e nas primárias, vê-se logo estas influências. Nos maneirismos, na maneira como eles falam, na maneira como eles comparam, como estão sempre a culpar os outros, porque eles aprendem desde muito cedo a culpar os outros. Aprendem logo a mentira, e hoje em dia vemos mesmo em muitas séries juvenis, as próprias séries ensinam as crianças a mentir aos pais. Basta vocês perderem tempo e verem as séries que eles andam a ver, não é? E estão lá os maus exemplos, não é? Ora, aquilo passa a ser algo que eles veem, e para uma criança hoje em dia, tudo o que veem é como se fosse realidade, eles copiam. Por isso, na prática, a modelagem que devia ser interna, neste caso dentro da família, está a ser uma modelagem externa, de influências externas, não é? Por isso, a influência dos outros é muito importante. E é aqui o grande problema, não é? A comparação com outro tipo de parentalidade. Parece que nós, pais, temos que andar sempre a ver o que é que os outros fazem, que é para ferir se nós estamos a fazer bem ou mal, não é? E as nossas crianças alimentam-nos, não é? O pai do Francisco fez isto, a mãe da Joana fez isto, tu fazes isto, mas és o único pai e mãe que faz porque todos os outros fazem o contrário, e é neste comparativo que, se nós embarcarmos, não é? Nós só temos a perder. Não é? Porque a nossa parentalidade é sobre os nossos filhos, não é sobre os filhos dos outros, não é? Por isso, muitas vezes, nós temos aqui uma parentalidade quase adotada, não é? Temos que pegar nos exemplos dos outros e aplicar aos nossos, porque só assim é que os nossos filhos parecem ser felizes, não é? Depois, hoje em dia, na socialização, queiramos ou não, há aqui duas dimensões que são muito importantes para os nossos filhos. Eles verbalizam-nas, por isso estejam atenção a isto que eu vou falar. Os ricos e os pobres, por isso eles fazem logo estas comparações entre os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro. Basta nas simples coisas tipo a compra dos cromos, né? Uns pais compram uma cadernita, uma bolsinha de cromos para uns, os outros têm 10 bolsinhas de cromos, ou já completaram a coleção. Uns têm umas sapatilhas XPTO, outros têm umas marcas conhecidas. E é neste ricos e pobres que as nossas crianças vão exigindo aos pais, neste caso, por isso, influência externa que trazem para o contexto interno, estes comparativos.
Por isso vemos pais a endividarem-se, por isso vemos pais a pedirem créditos, por isso vemos pais a acharem que não conseguem acompanhar os outros pais, por isso estão sempre desajustados. Isto é muito mau, obviamente, não é? A maior parte de nós, quando éramos crianças, os nossos pais não andavam nestes comparativos. Isto é o que temos, é isto que tens, não é? E nós adaptávamos. O problema é que, como nós não estamos a dizer às nossas crianças é isto que temos, é isto que tens que te adaptar, não, vamos para os créditos. Hoje em dia há crianças já nas escolas com 7, 8 anos com telemóveis que são mais caros que os ordenados mínimo nacional. Temos crianças que comparam logo, quando os pais vão buscar os meninos, o tipo de carros que têm, quanto é que custam, e eles verbalizam tudo isto. Ora, isto é muito mau para crianças, porque na prática eles estão a viver num mundo que não é a realidade. Mas é a realidade deles, não é? Porque eles falam disto entre eles. Os nossos filhos, tal como nós, passam 8 horas por dia nas escolas. Não é? Nós não trabalhamos, eles na escola. Por isso, a influência da escola é muito importante. Por isso, se eles hoje em dia fazem estas diferenças dos ricos e dos pobres, há outra dimensão que também fazem, que é dos bons e dos maus, não é? Aqueles pais e aquelas mães dos meus amigos são muito bons porque fazem isto, não é? Tu és má, tu és mau porque não consegues fazer isto. Por isso, eles entram nesta comparação, não é? Ora, isto dificulta o exercício da nossa parentalidade, não é? Por isso, ou nós achamos que conseguimos hermeticamente educar os nossos filhos, o que é o erro, não é? Ou então nós temos que ver que isto são influências externas na nossa parentalidade, por isso temos que contar com elas. Se fecharmos os olhos ou deixarmos andar, isto vai crescendo, não é? Porque eles vivem neste mundo, não é? Hoje em dia, basta vermos nas escolas primárias, nas secundárias e nas universidades, então, isto é o que mais se vê, não é? É mais o parecer do que o ser, não é? O importante é o que se vê. Isto vê-se em vários exemplos, nos filmes, nas séries, nos anúncios. Vejam neste momento, tenho esta curiosidade de estarem atentos aos anúncios, por exemplo, dos supermercados de baixa gama, não é? Na televisão, que fazem anúncios e vemos lá jovens, não é? Pré-adultos, que o anúncio mostra que já vivem sozinhos, que eles cozinham, que eles escolhem, que eles abrem o frigorífico e como é que nós conseguimos tanto com o que ganhamos. Ora, isto não é a realidade, não é? Os nossos filhos são preguiçosos, os nossos filhos estão em nossa casa, os nossos filhos não fazem nada. Por isso, aquilo não é a realidade. Mas aquilo é um anúncio, não é? Ora, as nossas crianças veem aquilo, não é? E acham que conseguem ser independentes e autónomos dos pais. O problema é que nós já vemos que temos, hoje em dia, filhos que têm 30 anos dentro de casa, não saem de casa dos pais e querem ser independentes e autónomos, não é? Porque têm tudo pago, não é? Mesmo, hoje em dia temos muitos jovens a preferir não estudar, a dizer já com a idealização que querem ir trabalhar, porque um ordenado mínimo de 600 ou 700 euros, não é? Não pagando eles nenhumas despesas porque vivem em casa dos papás, não é? É dinheiro. Ora, na prática, eles têm mais dinheiro que os pais, porque os pais podem ganhar mais, mas têm todas as despesas para pagar, não é? Depois eles têm as roupas dos pais e das mães, têm os carros dos pais e das mães, têm as joias todos estes coisas dos pais e das mães. Na prática, eles vivem num mundo que não é realidade, não é? Ora, eles ficam logo desajustados quando alguns pais dizem a partir de agora, meus filhos, toca a pagar, não é? O que é que os pais passam a ser? Os maus pais, não são os bons, porque estão-lhes a criar dificuldades. Ora, este parecer, e não ser é que é o grande problema. Por isso, nos nossos 20% de educação que nós damos aos nossos filhos, nós temos que, nestes pilares essenciais, dizer que o que nós temos é ser, não parecer, não é? É muito difícil hoje em dia, mas temos que fazer isto, porque senão eles vão parecer mais do que ser, não é? E quem não é, tem um eu muito pequenino e acaba a ser muito submisso, não é? Por isso, daqui a nada, nós mais 10, 20 anos, exatamente como estamos, nós vamos ter gerações de subsídio dependentes do Estado, de coitadinhos e vitimizações, e que, obviamente, isto para as elites e para os políticos é o melhor povo que existe, não é? Porque é mais obediente, não é? Reclama menos, não é? Temos que contrariar esta tendência que hoje em dia existe do facilitismo. A meritocracia hoje em dia, por isso, premiar os melhores, parece quase escandaloso, não é? Hoje em dia, se uma criança for muito boa em alguma coisa, é ela que está errada, porque as outras todas que não conseguem acompanhar é que estão certos, não é? Ora, isto é muito mau, não é? São más educações. Não é? Vamos também falar aqui do tempo da parentalidade. Tempo
É o que menos há, não é? Há muito pouco tempo hoje em dia, não é? Por isso, os pais trabalham muito, os filhos estão muito tempo nas escolas, por isso, quando se encontram, ao finais dos dias, ao fim de semana, há muito pouco tempo de convivência, por isso, para praticar a parentalidade. Por isso, nós andamos quase aqui nos ajustes, não é? Quando podemos, não é? Por isso, as pessoas não têm tempo, as vidas são muito complicadas e cada vez mais vemos os contextos difíceis em termos de, olha, subidas de juros, aumentos de preços, os ordenados não aumentam, por isso as pessoas começam a ter preocupações. Por isso, não têm paciência. Obviamente, hoje em dia, os pais gritarem mais que os filhos é muito natural, não é? E é lógico que os pais não gostam de gritar, porque dizem que se gritam é porque os filhos estão-se a portar mal ou não estão a obedecer-lhes. Não, as pessoas muitas vezes gritam porque falta de paciência, não é? Porque também hoje em dia os pais aprenderam, e isso aí eu acho que acaba por ser quase o mal menor, de que é melhor gritar do que bater, não é? Hoje em dia, bater numa criança deixa muitas culpas nos pais, por isso, na prática, isto andamos aqui quase a evitar bater nas nossas crianças. Pois isto tem psicologia há de tudo, não é? Há aquelas psicologia que diz que devemos ter uma parentalidade positiva, devemos ser pedagógicos, devemos ser... Ora, isto na realidade é muito difícil de criar. Ou temos um contexto económico muito bom, que permita isto tudo, por isso que dê tempo, que dê quase que nós estamos dedicados a algo, ou então a maior parte do povo hoje em dia não consegue ter esta parentalidade positiva, não é? Negociar com filhos quando o que eles trazem de fora para dentro são irrealidades, coisas que os pais não conseguem cumprir, é difícil, não é? E depois, a nossa pedagogia, por isso nós ensinamos os nossos filhos, por isso nós ensinamos aqui em 20% e os 80% dizem e gozam com o que nós ensinamos, é muito difícil, não é? As crianças hoje em dia andam muito confusas, não é? Ora, hoje em dia, neste tempo, com a falta de tempo, também não há muitos feedbacks da nossa educação positivos. Os negativos há. Eles dizem sempre que nós somos maus, que não conseguimos, não nos damos, mas não há feedbacks positivos. Por isso os nossos filhos nunca nos vão agradecer os nossos sacrifícios, nunca nos vão ser gratos ao que fazemos, nunca nos vão elogiar uma privação nossa a favor deles. Não. Nós não vamos ouvir isto dos nossos filhos. Por isso, quando nós não ouvimos feedbacks positivos, também é mau. Não é? E depois temos este problema hoje em dia, né? Que é de sermos pais e mães com eles dentro de casa até aos 30, 40 anos. Não é? E hoje em dia até já há muita testagem de filhos que saem de casa para serem independentes, por exemplo, casarem e depois voltam para casa. Não é? Divorciam, separam-se e muitas vezes, se forem filhas, até voltam com os filhos e os pais passam a ter mais filhos. Em vez de serem avós, são pais, porque elas querem voltar a ser solteiras para voltar a ter relações. Outras relações em termos de casal. Por isso, hoje em dia, vemos muitos pais de filhos que têm filhos que já não são deles. São os netos, mas que passam a ser filhos. Na prática, eles incluem aquilo depois na dinâmica. Ora, ter lá em casa uma filha ou um filho de 23, 24, 25 ou 30 anos e ter os filhos deles de 3, 4, 5 anos, aquilo passa a ser quase uma parentalidade secundária, não é? E não são in vitro, nem são adotados. Não? São filhos dos nossos filhos. Que os nossos filhos empurram para nós. Nós é que temos que ser os pais, porque eles têm que voltar a ser solteiros para voltar a socializar. Isto são muitos maus exemplos e os pais não deviam aceitar isto. Recorrer à ajuda especializada a nível de psicologia é para isto ser. Tem que haver regras e limites, não é? Se nós tirarmos hoje em dia o sacrifício dos nossos filhos, eles só conhecem a palavra sacrifício da palavra. Não é? Sabem-na soletrar, sabem-na dizer, mas não sabem o que é um sacrifício. Não é? Hoje em dia, a maior parte das crianças pensa que o dinheiro vem do cartão. Não é? Põe ali, o cartão tira lá dinheiro. Não é? Não faz a noção do mecanismo de que é preciso ter lá dinheiro, o que é preciso trabalhar. Hoje temos adolescentes de 18, 19, 20 anos, até muitos na universidade, que acham que as vidas dos pais são fáceis porque eles saem de manhã, vêm à noite e têm um ordenado que dá para pagar tudo. Não é? Não fazem a ideia do que os pais aturam, dos enxovalhos, muitas vezes das humilhações, do bullying de profissional, das preocupações dos pais têm para ter o tal dinheiro para serem pais. Não é? Os melhores pais possíveis. Ora, vamos agora falar de regras e de limites. Não é? Hoje em dia os pais têm medo dos filhos, não é? Desde pequenininhos. Não é? Eles começam a chorar e fazer berros, os pais ficam logo numa situação, quase olham ao lado a ver quem é que está a ver, não é? Eles a serem maus pais. Isto é muito mau. Não é? Quando nós temos medo, obviamente, aumentam as inseguranças. Não é? Por isso, quase que andamos a fugir de não sermos amados. Não é? Os pais hoje em dia não querem ser pais, querem ser amigos dos filhos. Não é? E isto é muito mau. Não é? Porque, aliás,
os filhos hoje em dia já tratam os pais como tratam os filhos, mesmo na verbalização, não é? Isto é muito mau, não é? Por isso não há aqui quase um limite da autoridade, não é? A autoridade depois parece que quando são casais existe também o pai, não é? A mãe grita e o pai bate, não é? O pai fica sempre lá só para o castigo final, não é? O que é muito mau, não é? Porque depois a criança habitua-se a ver um pai que está nos limites finais, por isso ele testa a mãe até ver que o pai intervém. Quando o pai intervém, acalma, porque ele não quer levar, não é? A mãe pode gritar, pode chorar, pode passar-se, não é? Porque a consequência para ele é só gritos, não é? Temos que ter muita atenção hoje em dia que a atenção negativa para os nossos filhos é atenção. Eu vou abrir aqui um parênteses. Os nossos filhos têm tão pouco tempo de nós que só nós gritarmos com eles e batermos já é tempo exclusivo deles. Por isso anda aí muita criança a testar limites dos pais. Testa. Os pais gritam. Chegam ao ponto em que têm que lhes bater, não é? Mas enquanto os pais estão a gritar e enquanto lhes estão a bater, só lhes estão a dar tempo para eles. Esse tempo não é de mais ninguém. E hoje em dia, aqui nos consultórios, apanhamos muitos pais com estes sentimentos de culpa porque não conseguem deixar de gritar ou não conseguem deixar de bater. E temos filhos que, falando com eles, não é? Eles lá admitem que eles gritam e fazem birras e testam, porque é a única maneira de terem tempo dos pais para eles. Só que é um tempo negativo. É do castigo do grito, não é? E do bater, não é? Mas hoje em dia é isto que temos. Por isso, temos que integrar isto na nossa parentalidade. Temos que, hoje em dia, se há uma coisa que os nossos filhos nos mostram no meio disto tudo, é que eles têm muito. E cada vez querem mais. Por isso, o segredo, a nossa autoridade, não está no gritar ou no bater, está no tirar, não é? Tirar jogos, tirar tempo de internet, tirar tempo de televisão, Eu tenho aqui casos que acompanho em psicologia, casos que já estão nos limites dos limites, quase que os pais a pensarem que os filhos vão passar a ser delinquentes. Por isso, a falta de respeito, a preguiça, o não fazer, as más notas, isto já é tão grave, não é? Que isto passa tudo por tirar tudo do quarto da criança, por exemplo, deixar-lhe só um colchão no chão. Aquela criança tem que saber que tudo o que tem é porque os pais, primeiro, querem ser bons pais e que trabalham com sacrifício para dar. Se eles não valorizam nada disto, é tirar, não é? Por isso a criança chega à casa, vê a casa com tudo o que uma casa deve ter e chega ao quarto dele, só vê um colchão e uma almofada no chão. É ali. Por isso ele não merece mais com o que está a fazer. Por isso, se quer mais, se quer voltar a ter o que tinha, faça, corresponda. Não é? Porque hoje em dia os pais querem que os nossos filhos estudem, não é? Tirem cursos superiores, não é? E isto envolve muito sacrifício, muito dinheiro, não é? Por isso hoje em dia mandar um filho para... Vai de castigo para o quarto, não é? Ele vai para o quarto e tem lá um mundo dele, não é? Tem a televisão, tem os brinquedos, tem os livros, não é? Tem a cama, tem um conforto, tem tudo, não é? Ora isto, em casa limites não funciona, não é? Por isso, hoje em dia nós quase que andamos a comprar os nossos filhos para termos tempo, não é? Toma lá um tablet, vai lá, que assim eu tenho tempo para descansar ou para estar com o meu parceiro ou parceira ou fazer mais trabalhos que não fiz durante o dia que faço à noite. Por isso, toma lá mais figurinhas, toma lá mais Roblox, toma lá mais jogos, toma lá mais... Andamos a entreter os filhos para termos tempo, não é? Isto, obviamente, está a sair da educação, não é? Andamos a pagar para eles não te fazerem birras, para eles não chorarem, para eles não fazerem comparações e para termos tempo, não é? Ora, isto é mau, não é? Ora, vamos aqui chegar e desaguar às novas tecnologias, não é? As novas tecnologias é que vieram desvirtuar a parte da educação. Se nós fizermos um comparativo entre a nossa educação e a educação dos nossos filhos, o fator grande de diferença é estas novas tecnologias. As crianças hoje em dia têm demasiado, não é? E por isso a sociedade adapta-se a isto tudo, não é? Por isso eles andam quase nos comparativos com a virtualidade, não é? Vêm estas séries, os filmes, em que até os pobres são ricos, não é? Vemos onde é que eles moram, aquilo de pobreza não tem nada, não é? É tudo boas marcas, boas roupas, todos têm carro, todos têm moto, todos vivem sozinhos, não é? Ora, isto é uma virtualidade, mas eles fazem este comparativo depois com a realidade. Mãe, pai, porque é que eu não tenho o meu quarto com aquele candeeiro, com aquela mobília, porque é que eu não tenho aquele PC, porque é que eu não tenho moto, porque é que eu não tenho scooter? Ora, a realidade não consegue acompanhar a virtualidade, não é?
Ok. Depois temos as tecnologias dão muito tempo de abstração. As nossas crianças hoje em dia são preguiçosas porque o tempo de abstração que têm, por isso de estarem a olhar para ecrãs, não é? É muito grande. Por isso é que nós hoje em dia dizemos 10 vezes a mesma coisa aos nossos filhos, não é? Faz isto, faz isto, faz isto, porque eles estão no tempo de abstração deles, não é? Isto depois vai provocar sempre maus sonos. O mau sono aqui é a raiz de todos os problemas. Aliás, é tanto a raiz dos problemas que já existem soluções. E nós hoje em dia já vemos nas televisões anúncios para medicamentos para crianças dormirem, não é? A melatonina, não é? Que é um hormónio que o nosso corpo cria, não é? A nossa glândula pineal no cérebro faz a produção deste hormónio. Só que ele só é criado quando existem contextos escuros, contextos lentos e contextos com pouco barulho. Por isso, os finais de dia, que é quando nós devemos criar o sono. As nossas crianças já não o têm. Eles não largam os telemóveis, não largam os auscultadores com músicas aos berros, não têm escuridão, por isso o sono deles já é mau. Não é? Ora, se adultos com sonos maus já produzem maus resultados, crianças com sonos maus, o que é que acontece? Maus resultados, não é? Como é que nós deixamos os nossos filhos terem maus sonos e depois queremos exigir boas notas ou que eles estudem? É impossível, não é? O nosso corpo não é uma máquina, mas precisa de energia. A energia das crianças só vem do sono, não é? Por isso, hoje em dia, crianças que estão nos telemóveis, nas televisões, nos PCs ou nas Playstations, até às 10, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, não é? Como é que nós queremos, não é, que estas crianças tenham descansos? Como é que elas queremos que elas estudem, que tenham memorização? As novas tecnologias vieram desvirtuar isto tudo. É uma dependência, tal e qual como a droga e como o álcool, não é? Aliás, hoje em dia já existe esta perturbação em termos de DSM na psicologia, não é? E muitas das apps e das redes sociais que vemos já estão a começar a ser obrigadas a limitar tempos, não é? Só que tudo que se limita é uma obrigação. Vai haver sempre quem contraria, não é? Por isso, hoje em dia as novas tecnologias vieram trazer rapidez e performance, e isto é muito mau, não é? Porque na rapidez e na performance nós não temos tempo para educar. Ora, isto vai impactar nos estudos, não é? Pouco interesse, muitas distrações, preguiças, não fazem tempo, trabalhos de casa, todos eles têm explicações, por isso já têm um auxiliar de estudo, mas que não ligam, não é? Não estudam, têm más notas. E depois, quem é que contraria isto tudo, não é? O Estado, não é? O Estado, através do Ministério da Educação, que passa a toda a gente para fazer boas médias na OCDE. Por isso, hoje em dia, os pais dizem, se tu tirares mais notas, reprovas, e se reprovares, é um castigo suficiente. Mas eles não reprovam, não é? Hoje, alunos com 7 ou 8 negativas passam, não é? Os professores, hoje em dia, também não querem muita burocracia e em conselhos de turma, obviamente, entre burocracia e passá-los, passa. Hoje em dia nós nem temos a ferramenta de dizer não estudas, não passas. Não, eles não estudam e passam. Por isso, isto tudo está contra nós na parentalidade, não é? Ora, deveria haver aqui também exercício físico para aumentar o cansaço e aumentar a independência das redes sociais, das novas tecnologias, não é? Mas eles hoje em dia, a nível de exercício físico, é o comodismo, a preguiça, ou então o contrário, o idealismo do sucesso. Há filhos hoje em dia que querem, mas é ser futebolistas, porque querem ser os Ronaldos e comprar Porsches e Ferraris, não é? São idealismos, não é? Isto aqui, nada disto é a realidade, não é? Obviamente, hoje em dia, eles querem as novas profissões. Hoje em dia, os pais dizerem para eles estudarem para médicos, enfermeiros, engenheiros, seja o que for, quando eles veem influencers, youtubers e bloggers a mostrarem boas vidas, porque nada daquilo é real, obviamente, não é? Isto aqui impacta logo na nossa autoridade, na parentalidade, não é? Claro, isto aqui depois tem a parte dos castigos, não é? Os pais depois têm medo de castigar para não traumatizar as crianças, têm medo de ser iguais aos nossos pais, por isso hoje em dia nós já não fazemos, sabemos que era necessário fazer o que os nossos pais fizeram connosco, mas não fazemos para não sermos iguais aos nossos pais, por isso queremos ser diferentes. Ora, se queremos ser diferentes, vamos ter filhos diferentes, não é? Aliás, hoje em dia há pais que até já têm medo da CPCJ, não é? Dos filhos irem na escola dizer o meu pai ou a minha mãe bate-me e alguém se chamar a CPCJ para ver o que é que está a acontecer dentro da casa daquela família, não é? Até nos limites dos limites, ainda não chegou a Portugal, mas já há noutros países. Olha, aqui em Espanha e em França, os processos judiciais de adolescentes contra os pais por más educações, não é? Expectativas de que os pais deveriam dar mais, deveriam ter mais, por isso já põem um processo tribunal contra
contra pais. Ora, isto já entra no absurdo. Não é? Por isso, é natural hoje em dia nós pensarmos que somos maus pais? Sim, é natural. Por isso, o que é que nós temos que fazer em casos que já estamos nos limites? Peçam ajuda, porque se vocês não pedirem ajuda, adiar este problema é algo mental.